boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma live na central da live da Unitur. Eu sou o Diego, figurinha carimbada, já por aqui. Estou aqui em Porto Alegre. E hoje tenho aqui a grande alegria de ter alguns colegas que vão se apresentar, talvez alguns de vocês que já nos seguem, que já são passageiros da Unitur, já conheçam. E temos um convidado de honra, que ele vai também se apresentar, né? Sejam todos bem-vindos. Então, olá, Alexandre. Olá, boa tarde. O Alexandre, que é o coordenador de operações dos grupos internacionais da Unitur. E tenho também aqui um outro colega, o Laurindo. Boa tarde, Lau. Olá, boa tarde. Boa tarde, cara. E o Samuel, que fala diretamente do Cairo, não é isso, Samuel? Sim, boa tarde para vocês todos. Boa tarde. Aí já é noite, na verdade, né? Temos aqui o quê? Umas 4 horas de fuso horário, mais ou menos? 21 horas aqui. É 5 horas, então, de fuso. Isso. O Egito, que é um destino tão procurado, né? Na Unitur, depois daquele período ali por volta de 2012, quando teve uma certa... a famosa Primavera Árabe, né? Causou uma certa instabilidade política no país e ficamos um período sem realizar grupos, né, para o Egito, mas as pessoas sempre procuravam, né? Então, nos últimos anos, né, Ale, retomamos esse destino, né, com combinações várias também, com Dubai, né, com os Emirados Árabes. Então era um roteiro muito interessante porque misturava toda a modernidade com a história também, a riquíssima história, né? Mas é um destino também que causa bastante dúvida, né? Um destino curioso. E aí a gente vai aproveitar essa conversa aqui com o Samuel, com o Laurindo e com o Alexandre para falar sobre o Egito, né? Verdade, Diego, nos últimos anos o Egito voltou com tudo. É um destino que está entre os mais procurados e um dos queridinhos, assim, né, do turismo. As pessoas todas... Todo mundo tem aquele sonho de ir nas pirâmides, de ver o Egito, né? Mas hoje essa live também vai ser para mostrar um pouco como o Egito vai muito além das pirâmides, não é, Samuel? E Laurindo também já teve a oportunidade de ir, né? Então, Egito não são apenas as pirâmides, aliás, tem muito mais coisas, né? Isso, Laurindo, que teve no Egito ano retrasado, né, Lau? Eu já tive lá em 3 oportunidades, né? Inclusive a minha primeira viagem foi em 2010 e tive as 3 vezes que eu fui sempre foi o Samuel que foi o guia. Então me lembro com muito carinho de como ele tem carinho por nós brasileiros e pelo país, né? Como ele gosta do país dele. Então a gente sempre procura trabalhar com o Samuel para transmitir o que há de melhor no Egito, né? Então é como o Alexandre falou que as pirâmides, digamos que é o ápice da viagem, né? Mas, nossa, tem toda a parte de cruzeiro pelo Nilo, né? Que o Samuel vai falar detalhadamente várias coisas. Tem todos os templos que são maravilhosos também, né? Então, é uma viagem cercada de muito misticismo, assim, né? E que está no sonho de muita gente. É isso aí. E é um destino que combina vários interesses, né? Seja histórico, mas também de lazer. É um destino que também tem um excelente custo-benefício, seja para quem deseja viajar em grupos, né? Os grupos da Unitur, com guia desde o Brasil, com as várias facilidades, as várias refeições incluídas, mas também é um destino muito procurado para quem tem interesse de viajar com mais exclusividade, com um grupo de amigos mais reduzido, né, Ale? Verdade. O Egito ele proporciona um tipo de turismo que é muito interessante. Tu podes fazer serviços privados, por exemplo, 2 pessoas, um casal que quer fazer, vai ter lá um Samuel, essa pessoa especial à disposição, com um carro, com motorista e tal, e com um preço que nem se compara com outros destinos, né? Então, ou pode ir com a família, ou então pode ir em grupo também. Então, o Egito ele é um destino que proporciona todo tipo de viagem e com um custo muito bom. Mas eu acho que a gente pode chamar agora o nosso Habib, Samuel, para começar aí a nos contar um pouco de como é que está aí no Egito e nos explicar um pouquinho mais sobre esse teu lindo país, Samuel. Bem-vindo. Obrigado, meus amigos Diego, Alexandre e Laurindo.
Estou muito feliz de estar com vocês e um grande privilégio e obrigado pela confiança da Unitur na gente, sempre a confiança de me pedir para acompanhar os vossos grupos. Eu agradeço também todos os que nos assistindo agora e estou feliz mesmo de passar algumas informações sobre o Egito, que é considerada a mãe do mundo. A mãe do mundo porque tudo começou do Egito. Historicamente, um dos países mais antigos do mundo. E quem começa, sempre começamos pelo Cairo e a gente visita as visitas e vocês já têm os roteiros maravilhosos para todos os tipos, para grupos, para famílias, para individuais, e tudo começa desde o aeroporto, desde a chegada até a partida. Temos muita facilidade também para os vossos clientes, desde o momento de descer da porta do avião, a gente tem um representante que recebe os nossos passageiros como um visto, já é preparado, comprado, então não tem nenhuma preocupação do visto, nem pensar, somente combina com gente de muita confiança, como a Unitur, de vocês, não tem de melhor de confiança como vocês, e aí tudo já é preparado. Nós queremos somente o cliente chega e tudo já tranquilo aqui no Egito, desde o momento de chegar, como um representante já tem tem um acesso dentro da sala do aeroporto até a cinta das malas, já com visto preparado, com tudo, fala também o português, a Exotic Tour, onde eu trabalho e me contrata, prepara tudo isso, meus amigos. É um destino, assim, o povo em si é muito acolhedor também, né? Esse é um detalhe considerável, né? Mas olha só, eu vou compartilhar aqui para a gente começar essa nossa viagem pelo Egito, mostrando aqui uma tela, né? Que, deixa eu ampliar aqui, porque é um destino que tem também distâncias consideráveis, né? Assim, então, e como eu falei, interesses vários. Então, para vocês que estão nos acompanhando aqui, aqui está o Cairo, principal portão de entrada, né? E a grande vantagem é que o Cairo oferece voos com várias companhias aéreas com conexões na Europa, né? Então, uma grande facilidade, além de outras companhias também da África, né? E só para vocês visualizarem, um dos roteiros também bem procurados é aquele que faz o cruzeiro pelo Rio Nilo, né? Então, geralmente começa em Aswan, que fica aqui bem um pouco mais ao sul, né? Vocês estão vendo aqui, Aswan. É um voo de mais ou menos 1 hora, né? E aqui pega esse cruzeiro, né? Esse navio de 4 noites que vai até Luxor, mais ou menos, né? Então, esse é um destino bem procurado. Além de Hurghada, que está aqui no Mar Vermelho, assim como Sharm el-Sheikh também, né? Que são destinos de praia, então excelentes para mergulho, com excelente hotelaria também. E outros que têm um maior desejo de um interesse, mas também como peregrinação, muitos grupos nossos vêm a essa região aqui do Monte Sinai, né? Local onde Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos. E aqui eles têm essa experiência também de subir o Monte Sinai, né? Acompanhado também pelos locais, ainda à noite, é uma experiência bem interessante, assim, né? E precisa de uma certa resistência física também, mas as pessoas ficam bem interessadas por essa visita, né? E muitos depois seguem aqui em direção a Israel, no caso, né? Ou a Jordânia, porque o Egito é um destino que dá para fazer várias combinações, né? Como eu falei, seja com a Europa, mas também a gente combina muito, por exemplo, Egito e Terra Santa, né? Então é um destino que dá para fazer várias combinações assim, né? Então aqui a gente percebe o mapa do Egito, né? Como também é bem extenso. Samuel, então, vamos começar pelo Cairo? Vou apresentar aqui. Deixa eu só colocar aqui a minha tela.
Vamos voltar aqui para o Cairo. O que é que tu nos diz sobre o Cairo? Isso. Cairo é a capital do Egito, maior cidade do Oriente Médio, tamanho de 4 países árabes, tem na sua totalidade da população 20 milhões de pessoas. Essa foto é uma vista panorâmica da nossa hoteleria de 5 estrelas de luxo, 5 estrelas, 4 estrelas, tem todos os gostos na beira do Rio Nilo, centro da cidade, onde aparece aquele prédio redondo no centro, o prédio da ópera, com esses hotéis maravilhosos e o famoso Rio Nilo. A capital antiga, porque nós estamos hoje quase inaugurar a nova capital administrativa no caminho do Mar Vermelho, o caminho da província Suez. Nós também fizemos um grande museu, o novo museu, o maior museu do mundo, fica perto da área das pirâmides. O Cairo, quer dizer, Cairo Grande, se divide entre 2 bairros imensos. Da nossa direita aparece Cairo e à nossa esquerda aparece Gizé. Gizé quer dizer cruzamento, porque deve cruzar o Rio Nilo para chegar ao bairro das pirâmides. E Cairo quer dizer a cidade da vitória, ou a cidade vitoriosa. É uma cidade de mais ou menos 1000 anos, mas para nós não é a cidade mais antiga. 1000 anos em relação à nossa história, pouco, porque 1000 anos depois de Jesus Cristo. Isso para nós é novo, é uma cidade nova. A cidade mais antiga ao redor do Cairo fica um pouquinho longe, a cidade de Mênfis, e vocês sempre põem nos vossos roteiros a visita da primeira capital mais antiga do mundo, a cidade de Mênfis, onde os grupos e os passageiros desfrutam as atrações importantes da cidade de Mênfis, e fica pertinho da cidade de Mênfis o necrópole mais antigo, onde fica a primeira construção mais antiga do mundo, a pirâmide em degraus, que a gente lembra o seu construtor, o seu arquiteto, o famoso arquiteto, o mais antigo arquiteto, Imhotep. Vale lembrar que o Alexandre esteve no Egito ano passado, né, Ale? Exatamente para dar conhecer novos hotéis, conhecer novos restaurantes, né, conferir a qualidade desses serviços. Queres dizer algo, Ale? Olha, eu tinha muitos anos que eu não voltava ao Egito, né? Aí tive essa graça, essa oportunidade de ir o ano passado e, olha, eu fiquei, assim, muito impressionado, assim, com o desenvolvimento, especialmente da hotelaria e dos serviços turísticos, né? Agora o Samuel nos falava essa obra do museu também, né? Já estava a todo vapor a obra do novo museu de arte egípcia, arte faraônica. Meu Deus, vai ser um espetáculo aí nos arredores das pirâmides, né? Então, para mim, foi uma grata surpresa ver como o Egito manteve esse progresso em relação ao turismo, assim, né? No que diz respeito a receber os clientes, tudo, né? Dando com muita qualidade nos serviços. E o que me chamou também muita atenção foi a parte sul do Egito, ali onde se faz o cruzeiro no Nilo, né? A quantidade de navios de excelente qualidade que fazem esse cruzeiro e a quantidade de turistas, né? A gente percebe que o Egito está agora, esse período não, porque o turismo parou, mas estava no auge do seu turismo, né? Então, isso é muito impressionante. E fiquei muito curioso também com a questão da nova capital, como o Samuel comentou, né, que eles estão finalizando uma nova capital também. Não sei, Samuel, se essa capital também depois vai ter algo turístico, assim, tu achas que vai ser um ponto a ser visitado? Nós, amigo Alexandre, pensamos de fazer um museu lá na nova capital
e já foram movidos estátuas do famoso Ramsés II. Vocês sabem que o Ramsés II, o mais famoso faraó, já fez muitas obras em toda a terra do Egito, e as estátuas e as obras são gigantescas. Já movemos algumas estátuas para ficar nas entradas, e na realidade nós decidimos de abrir esse ano esses 3 grandes projetos que foram adiados por causa da coronavírus para o ano que vem. Então, no ano que vem, 2021, Egito vai abrir 3 grandes projetos. A nova capital administrativa, que vai ter uma visita, claro, para mostrar não é o Cairo antigo, mas outro lado do Cairo, o novo Cairo, com os prédios urbanos, com coisas novas, com aeroportos internacionais, como o planejamento como se fosse a Brasília, a capital do Brasil. Foi planejada para caber mais ou menos 7 milhões de pessoas, e tem um parque maior que Disney, e o espaço da nova capital, tamanho de Espanha, mais ou menos. Nossa! Vale lembrar, né, Samuel, que esse novo museu, ele teve um investimento de mais de $1 bilhão, né? Então, imagine você a grandiosidade que vai ser a coisa, né? E eu tenho uma pergunta, Samuel. Todas as peças que estão no museu antigo, elas vão ser trasladadas para esse novo museu? Vai existir ainda esse antigo museu ou vai ser tudo nesse novo agora? Bom, amigo Laurindo, a gente sempre visita no antigo museu os 2 andares. Isso. Mas por baixo dos 2 andares tem outros 2 andares que é um grande armazém. Vamos manter algumas peças e funciona também como museu o antigo. Porque o prédio é um prédio antigo de 1902, foi feito por um grande arquiteto e arqueólogo francês, Mariette, e todas as peças, a maior parte das peças vão ser transferidas para o novo museu. As salas estão preparadas para receber 140 mil peças nos corredores e nas salas, começando por as peças mais antigas e termina em cima no novo museu com as maravilhosas peças do rei jovem Tutankhamon, mais ou menos 7 mil peças e a maioria de ouro maciço. Então vem novidade por aí, né? Então, o Cairo, nossos grupos, né, Ali, os roteiros geralmente ficam por volta de 3 noites, né? Um dia também para chegada, para dar aquela descansada. Tem uma hotelaria muito boa, vale lembrar, Sim. né? Mas eu gostaria também de ressaltar uma coisa que eu acho que é importante, né? É um destino que que tem que ir preparado, no sentido que tem um trânsito relativamente caótico, né? Algumas cidades, de fato, é uma infraestrutura mais simples, então as pessoas muitas vezes vão para o Egito e dizem, nossa, e ficam um pouco impactadas, assim, né? Mas tem que ir preparado para isso, para encontrar uma realidade completamente diferente, né? E fazer com que essa experiência, com que essa viagem possa ser algo que venha a acrescentar, né? Não dá para ficar esperando cenários que muitas vezes a gente encontra em outros lugares, vale dizer isso, né? É verdade, meu amigo Diego, mas uma coisa muito importante é que o passageiro tem que contratar uma agência, porque Cairo é muito grande e a gente resume todas as atrações em 2 dias. Se o passageiro sozinho, ele não vai alcançar também, ele vai perder de tempo no meio desse trânsito. Através da agência, já temos rotas especiais para esses lugares. Tem normalmente resumimos as visitas em 2 dias. O primeiro dia do deserto, a gente visita a cidade de Mênfis, no Acrópole de Saqqara, onde fica a pirâmide em degraus, a primeira construção feita de pedra mais antiga do mundo, e finalizando o nosso dia com a famosa visita maravilhosa das pirâmides e desfrutando a visita da famosa Esfinge. Esse é o dia do deserto. O segundo dia, o dia da cidade, onde a gente desfruta também os lugares importantes da cidade antiga,
como a Fortaleza dos Saladinos, o Velho Cairo, o Cairo Antigo, o Cairo Cristão, e para os peregrinos, e acho que para todos os passageiros é importante passar pelo Velho Cairo, porque visita, olha aqui na foto, as famosas pirâmides, e aqui com a Fortaleza dos Saladinos, esse fica no segundo dia, com esse lindo prédio, linda construção, a mesquita de alabastro. Alabastro é uma pedra transparente que o Muhammad Ali, o construtor, mandou revestir toda a mesquita por fora e toda a mesquita por dentro com essa pedra maravilhosa e as colunas todas feitas de alabastro, e famosa também com as cúpulas tal e qual Santa Sofia de Istambul. Um lugar muito importante a gente visita no segundo dia. Outro lugar também a gente visita o Velho Cairo, onde fica a Gruta da Sagrada Família, a Casa de Jesus. Aqui o barco faz o famoso cruzeiro no Rio Nilo. Navegar no Rio Nilo tem um sabor muito especial, porque no interior, onde tem a área do campo, como regressar para o passado, ver a faixa verde de cada lado, ver o Rio Nilo, Nilo quer dizer azul, uma denominação grega, tocado pelo deserto de cada lado, parece um oásis de cima, o Egito, e o Rio Nilo, a gente quando fala, toca muito o coração da gente pela importância do Rio Nilo. Não por orgulho falar que o Rio Nilo, o rio mais longo do mundo, mas a vida de 9 países da África dependendo do Rio Nilo. Nós temos uma quantidade imensa de navios que fazem cruzeiro no Rio Nilo, de 5 estrelas de luxo, passando 5 estrelas, 4 estrelas, agrada a todos os gostos, fazem cruzeiro de 4 noites e fazem cruzeiro de 3 noites. De 4 noites, quando começa da famosa cidade de Luxor, a cidade de Luxor, antiga Tebas, que tem 30% do patrimônio da humanidade, a riqueza verdadeira dos monumentos e das atrações e dos lugares gigantescos e das obras faraônicas ficam no interior, não ficam no Cairo. Olha que lindo aqui o templo de Philae. A gente passa por muitos templos, começa de Luxor, a gente visita primeiro aqui na cidade de Assuã, a gente visita esse maravilhoso templo, o templo da Isis, que se chama a Pérola do Rio Nilo, porque fica numa ilha no Rio Nilo. Foi trasladado por causa da barragem para ficar numa ilha mais alta. Templo Philae, dedicado à famosa deusa, a deusa do amor, a famosa Isis, esposa de Osíris e mãe de Horus. E a gente passando nesse cruzeiro, o famoso também templo de Abu Simbel. O Abu Simbel fica longe da cidade de Assuã, 280 quilômetros. Tem 2 maneiras para ir a esse templo: voo, meia hora de voo, 3 horas de carro. A gente visita esse maravilhoso templo. Tem uma frase para resumir e explicar esse templo: se não tivessem feitas as pirâmides, seria o templo de Abu Simbel uma das 7 maravilhas do mundo, com as 4 estátuas gigantescas, os 4 colossos, que cada colosso pesa 1000 toneladas. Os olhos parecem pequeninas, mas na realidade, quando aproxima para ver os detalhes, o olho mede 2 metros. Por acaso, os raios do sol entram 2 vezes por ano neste templo, no dia do aniversário do rei e no dia da coroação dele, 23 de outubro e 23 de fevereiro. Nós também, com a colaboração de 40 países, trasladamos esse templo do lugar original para ficar num lugar mais alto, 200 metros mais alto, mas mesmo com a tecnologia de hoje, mesmo com engenheiros e arquitetos de 40 países, não conseguimos acertar
o dia do aniversário dele e o dia da coroação dele. E em vez de entrar no dia 23, entra hoje em dia no dia 22 de outubro e 22 de fevereiro. Maravilhoso, a riqueza verdadeira do Egito. Olha que lindo, o famoso templo de Kom-Ombo, a segunda estação do cruzeiro. Kom-Ombo quer dizer colina de ouro. A gente desce do barco, não usamos um meio de transporte, andamos a pé para visitar esse templo duplo da época grega romana. Foi montado e edificado em 181 a.C., na época grega romana. Maravilhoso templo, e assim a gente, quando navega, para em cada cidade, descer, visitar a atração de cada cidade na viagem do sonho, a viagem da vida. A gente chama o cruzeiro do Rio Nilo a viagem da vida da pessoa, porque na realidade todos os sítios que a gente fala, tanto o Templo de Ísis, Abu Simbel, Templo Karnak, Vale dos Reis, todos esses lugares mencionados nos 100 lugares que a pessoa tem que ver na sua vida. Samuel, só acho importante, como a gente pulou do Cairo já para o cruzeiro, é só explicar um pouquinho como funciona, que do Cairo a gente vai de avião, né? Ou para Luxor ou para Assuã, né? Para o local da onde vai começar o cruzeiro, né? Um voo aí de 1 hora, sempre está incluído no pacote, então a gente entra no avião e já desce lá no local onde vai começar o cruzeiro, né? Então não é que tem grandes deslocamentos por terra, né? Se chega lá de avião. É verdade, meu amigo Alexandre. Chega ao Cairo, a gente 1 hora de voo até Luxor, 1 hora e 15 minutos até a cidade de Assuã, e aí quando embarcamos em Luxor, a gente tem tudo preparado, as visitas, ônibus, tudo preparado e tudo muito bem aproveitado quando a pessoa faz o cruzeiro no Rio Nilo. Na cidade de Luxor também tem um famoso passeio de balão, para ver de cima Vale dos Reis, Vale das Rainhas, Vale dos Nobres, Vale dos Artesãos, ver o Rio Nilo de cima, ver a faixa verde, 50 minutos de voo também de balão. O maravilhoso... Oi. Não, só para falar um pouco, Samuel, que uma das melhores experiências que eu já tive, bastante simples, mas muito significativa, é que quando nós fazemos essa parte do cruzeiro, nós temos a oportunidade também de ir ao vilarejo dos núbios, né? Que são os primeiros, os primórdios, né, do povo egípcio. Então lá a gente tem a oportunidade de tomar um banho, né, rapaz? Então eu achei assim uma visita espetacular pessoalmente, né? E para muita gente também me falaram depois, né, que adoraram aquele momento ali, água cristalina, ali se tem um contato com os verdadeiros, o primórdio, né, do povo egípcio. Eu achei muito bacana, né? Isso quando fazemos o cruzeiro. É verdade, meu amigo Laurindo. Na cidade de Assuã a gente aproveita, após de fazer as visitas, alta barragem da cidade de Assuã, o obelisco inacabado, o templo Philae, a gente aproveita à tarde, quando a brisa fresca começa, aí nós navegamos como uma feluca, ou felua, barco com veleiro, e aí, após de terminar essa feluca, nós combinamos com um barco de motor para nos levar à região dos núbios. Os núbios são povo típico egípcio, ainda essa comunidade guarda hábitos, costumes antigos, falam o idioma antiga, um povo negro mais para os traços da África, porque está muito no interior. A cidade de Assuã, longe do Cairo, 1000 quilômetros ao sul, fica um pouco perto de Sudão, 350 quilômetros, e núbio quer dizer ouro, os trabalhadores nas minas de ouro. Era um povo muito rico antigamente e foram também aproveitados pelos egípcios, faziam parte do território egípcio, de trabalhar nas minas e trabalhar também no exército. A gente desfruta
a visita na casa deles, experimentar a comida deles, ver também, e uma parte desse passeio, ir, após de chegar a um momento, a gente desce do barco de motor, os camelos ficam à nossa espera e a gente anda como uma cáfila até chegar a casa, que ficaremos hospedados ali. É uma verdadeira aula de história e cultura, assim, a céu aberto, né? Cada lugar. É verdade. E sobre Edfu, o que é que tu nos diria? O Edfu, a gente, quando para, depois de Comombo, primeiro Assuã, começa o cruzeiro de 3 noites de Assuã, passar Comombo, e depois de Comombo, Edfu. E Edfu quer dizer vitória. E a fachada que fica na foto mostra a fachada mais completa, porque na realidade esse templo ficou até o ano 1825 soterrado sob areia. E quando nós retiramos as areias, nós descobrimos todas as salas hipóstilas, sala de colunas, 2 salas de colunas, depois outras 2 salas até chegar ao santuário. Por isso, esse templo, o segundo maior depois do templo de Karnak, e indiscutivelmente o templo mais completo de sala de construção. Nos dá uma ideia de como eram os templos do Egito Antigo, dedicado ao falcão Horus, ao deus Horus. Eu acho muito importante ressaltar um detalhe operacional de quem faz esse cruzeiro no Nilo, que é o seguinte, que seja em 2 pessoas, em 5 ou em um grupo, essas pessoas sempre vão ter um guia falando português junto com elas. Então, é diferente do... Quem já fez cruzeiro marítimo, especialmente, é acostumado que quando para nos destinos, a empresa do cruzeiro oferece os passeios. Não. No caso dos cruzeiros do Egito, cada passageiro, cada grupo tem o seu próprio guia que fica todo o tempo junto. Então, tu chegou no porto, tu já desce do navio com o teu guia e já vai fazer o teu passeio. Se precisar de um transporte, já tem o transporte lá próprio só para você. Então, eu acho muito importante isso, porque é um conforto muito grande, né, Samuel? Essa questão de tu poderes ter um guia à disposição para o cruzeiro só para você ou para o seu grupo, né? É verdade, meu amigo Alexandre. Desde o momento até os representantes também hoje em dia falam português. Os guias temos na agência Exotec, não para fazer propaganda, mas tem toda a equipe que fala português fluentemente. Os representantes que recebem a gente, não somente no Cairo, mas quando você pega o avião com o guia na cidade de Luxor, tem um representante, aguarda a gente na cidade de Luxor, na cidade de Assuã. Cada um tem a profissão dele, o guia tem a profissão dele, o representante também. Trabalho muito organizado, e isso faz o passageiro aproveita cada momento e cada espaço, cada lugar no programa. Tem o senhor Sérgio Viana está perguntando aqui ali nos comentários se a gente tem conjugado muito o Egito com Terras Santas, temos muitos roteiros, né? O Diego até já falou um pouco sobre isso, né? Nós trabalhamos o Egito com vários outros países, né? A gente já fez com Dubai, geralmente fazemos com Terra Santa, seu Sérgio, né? Fazemos apenas Egito também. Então, assim, todos esses países... O Egito é um mundo de opções, assim, né? Se você quiser ficar 20 dias no Egito, tem coisa para fazer por 20 dias, né? Então, mas a gente combina com vários outros países, né? E também é muito bem relacionado com toda a Europa, né? Podemos fazer com outros países da Europa ali também e conjugar sempre o Egito, né? E tem gente que também fazem o cruzeiro e depois de acabar o cruzeiro, eles podem continuar até a Terra Santa também. Voltam para o Cairo novamente e depois passam o Mar Vermelho por terrestre e depois param nas mesmas paradas bíblicas de Moisés até o monte, uma noite para subir o monte e no dia seguinte podem passar um dia para descansar num grandes resorts na praia do Mar Vermelho e no dia seguinte passam a fronteira com Israel.
Perfeito. Sobre o Templo de Karnak, que também é um dos momentos das visitas tão esperadas, né, durante o cruzeiro. Vou dizer uma coisa, meu amigo Laurindo. Quando as pessoas começam de Luxor, a primeira visita o Templo Karnak. Quando entra no Templo de Karnak e vê a sala hipóstila, a sala de 134 colunas no Templo de Karnak, ele vai falar para si mesmo: valeu a pena comprar o cruzeiro, e ele ainda não navegou 1 metro. Templo de Karnak, maior construção feita pelo ser humano, dedicada a um Deus na Terra. 200 acres de terra formam um plano da letra T. E isso, do Templo de Karnak, chegou a frase: é uma obra faraônica, porque na sala hipóstila, só numa sala de 134 colunas, em cima de cada coluna, no cabetel em cima, cabe para 150 homens sentados em cima na coroa, no cabetel em cima das colunas. O Templo de Karnak era como se fosse o Vaticano daquela época. Na realidade, não só um faraó que fez. Todos os faraós participavam no recinto, no altar de Amon, durante todas as épocas. As maiores construções durante o reinado do Egito Novo. Novo porque a nossa história é 3 impérios. O antigo começou no Cairo com as pirâmides, e o médio 140 quilômetros ao sul do Cairo, e o novo onde começa o nosso cruzeiro, começando com Luxor. Karnak, eu acho que ninguém visitou coisa gigantesca como o Templo de Karnak. Esse é um pedacinho e um templo dos 26 templos do conjunto do complexo dos templos de Karnak. O templo de Ramsés III. Esse é um templo dentro do maior. Olha que lindo aqui. E aqui a gente já sai dos lugares do nosso cruzeiro, né? Ali pelo Vale dos Reis. E aqui estamos diante do Mosteiro de Santa Caterina, né? Aqui já é mais para quem tem o interesse de algo, né, mais como uma peregrinação, né? Ali a gente tem também o Monte Sinai, né? E aqui o Marlos, ele fez um comentário se do ponto de vista arqueológico foi nesse local mesmo em que se acredita, né, que Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos, né? O que é que tu nos diria desse local? Vale lembrar que do Cairo, né, até essa região é basicamente um dia de viagem terrestre, né? Cruza o canal de Suez e segue até ali essa região. Não é isso, Ale? Tem algumas paradas que os grupos fazem, né? Se tu queres dizer alguma coisa. Quando o grupo vem do Cairo para o Monte Sinai, agora eu acho até, Samuel, tá demorando menos, né? Antes estava quase 12 horas, agora acho que dá para fazer em bem menos, né, Samuel? Porque abriram algumas estradas, né? Na realidade, o nosso governo, o nosso presidente atual, ele começou a fazer um melhoramento nas estradas. Por causa da nova capital, ele fez uma nova estrada para Suez. Os novos também, novo caminho para Sharm el-Sheikh, uma cidade balneária do Cairo até lá, mais ou menos 4 horas e meia. Tem novos caminhos curtos. A gente, por exemplo, quando começamos a sair, sai cedo do Cairo e chega à região do mosteiro mais ou menos às 3 horas e meia da tarde. Então, uma viagem que continua sendo longa, mas enfim, mas vale muito a pena, né? Então, como o Marlos perguntou, Samuel, de fato, arqueologicamente falando, o Monte Sinai é onde Moisés falou com Deus mesmo? Sim, o Monte de Moisés, o Monte Sinai, é o monte em que Moisés subiu e recebeu as 2 tábuas,
E nesse local onde fica a foto é o Monte Oreb, onde apareceu a sarça ardente. Uhum. E esse mosteiro de Santa Catarina, no interior do mosteiro, a gente entra para visitar o mosteiro e dá para ver a sarça ardente. E dá para ver o poço também de Jetro, o sogro de Moisés. Uma viagem espiritual, sendo que é longa, mas o cliente nunca sente o cansaço dessa viagem, porque uma viagem espiritual, a gente passa por todos os lugares bíblicos, como Mara, depois de atravessar o canal de Suez, Mara das águas amargas, poço de Mara, em que Moisés transformou a água amarga, após da murmuração do povo contra Moisés, ele transformou essa amargura em doçura. Depois seguimos, almoçamos numa região que se chama Elim, onde Deus transformou ou preparou um grande banquete de maná e codornizes, maior banquete do mundo para alimentar a comunidade hebraica, o povo hebreu quando saiu do Egito, que se contavam 600 mil homens, sem contar filhos e filhas e mulheres. No final, a gente passa por uma oásis que se chama Refidim, onde Moisés enfrentou Amalequitas, e finalmente essa região do Monte Oreb, e à noite sobe o Monte de Moisés. O Monte de Moisés, para subir, 3 horas de subir a partir desse mosteiro. E aqui nós já estamos em um daqueles lugares que eu comentei de balneário, de praia. Aqui estamos em Sharm el Sheikh, né? Vale lembrar que tem aeroporto até Sharm el Sheikh, né? Então, é um dos destinos também de lazer, de mergulho, que vale bem a pena no Egito, né? Então aqui a gente passeou rapidamente sobre alguns desses lugares, né? Além de Sharm el Sheikh, tem Taba ali já quase na fronteira com Israel, onde muitas vezes os nossos grupos ficam uma noite até continuar para Israel, aquela parada ali, um dia num resort para dar aquela descansada, né? Vale lembrar também que nos grupos da Unitour já incluímos pensão completa, todos os ingressos estão incluídos, as gorjetas aos guias e motoristas, seguro viagem, ou seja, é aquele tipo de viagem para ir e aproveitar cada detalhe, né? Samuel, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao clima. Como é que é? Tem diferença? Qual é o período mais adequado para visitar a região? Egito, na realidade, um país somente o verão, agosto e julho, que a temperatura fica mais alta, mais ou menos 38, 40, às vezes 42 graus. Mas o resto do ano, maravilhoso para ir. Hoje registra, por exemplo, 33, 35 graus. Perfeito. Sim, já está chegando o verão, né? Aí, então, fica mais quente agora. Uhum. E em relação à moeda, né? Como é que é para quem vai ao Egito? Qual é a moeda mais indicada para levar, para fazer a troca? Egito funciona aceita tudo, na realidade. Aceita dólares, euros, pode trocar também, quando desce do aeroporto tem casa de câmbio, tem bancos para trocar com a libra egípcia. Eu acho que é importante deixar bem claro, assim, né? Como o próprio Samuel já falou, também, o Egito não é um destino que a gente vai, aluga um carro e vai sair sozinho, não tem como, né? Até porque é mão inglesa também, né? E tudo. Acho que ou não, enfim, mas... E depois, aí com agência é muito mais fácil, porque o guia vai te ajudar a fazer o câmbio, vai te ajudar com tudo, né? Então tem a pensão completa. Então tu imagina, e é importante destacar que o Samuel e todos os guias, eles têm, normalmente são graduados em arqueologia, são pessoas que dão uma aula. A gente chega lá
E eu confesso, assim, até me preparei um pouco para ir, mas cheguei lá me achei um ignorante, hein, Samuel? Porque é tanta coisa maravilhosa, né? E tanta informação que é uma aula, né? Uma aula viva ali. Então, é muito importante ter todo esse auxílio de uma agência para fazer uma visita ao Egito. Aí chega lá, ainda conhece de quebra uma figura como Samuel, um grande amigo, né? Obrigado. A Francisca fez uma pergunta aqui em relação à culinária. Na realidade, Egito famosa com a sua culinária. Nós temos somente Egito não oferece porco, mas o resto da comida Egito é rica, e se começarmos a falar sobre a nossa comida daqui até amanhã, tem uma variedade grande, como a famosa falafel, como shawarma, como kafta. A gente tem também nas saladas maravilhosas uma variedade grande de tahine, baba ganoush, malfouf, comida maravilhosa. Quem vem ao Egito, ele volta gordo ao Brasil. Samuel, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade para essa nossa conversa. Quero agradecer também a todos aqueles que nos seguiram. Né? Vale lembrar que a cada semana, quinta-feira, às 4 da tarde, aquele momento para a gente tomar aquele café e conversar sobre destinos, sobre viagens. Então, logo, logo a gente vai estar comunicando também a próxima live, sempre aqui na nossa página do Facebook ou do Instagram. Então, quem já segue a Unitour no Facebook, segue no Instagram, segue no YouTube, segue no LinkedIn, temos grupo do WhatsApp, então não dá para ficar de fora, né, das notícias dos nossos grupos, das nossas viagens, né? Eu e o time da Unitour continuamos em home office, né, mas inteiramente à disposição dos nossos passageiros. Em alguns lugares a vida, né, as fronteiras já estão sendo reabertas, então estamos na expectativa desse recomeço aí no turismo, né? Mas já temos vários grupos também confirmados para o próximo ano, né? Muitos foram transferidos de forma que a gente tenha mais tempo para se organizar, mais tranquilidade, que a viagem possa ser realizada com segurança, com tranquilidade, como merece, né? E vale lembrar também, né, que a Unitour ela oferece, além dos grupos, dos roteiros que a gente oferece, os serviços individuais de passagem aérea, de locação de carro, de seguro viagem, né? E nesse período está com várias promoções, seja para viagens pelo Brasil, mas também a partir de agosto várias companhias aéreas já estão retomando aqui também os voos, então vale bem a pena. Quem tem flexibilidade, né, de alteração também, muitos estão oferecendo essa possibilidade de remarcações sem cobrar multas. Então, é isso aí, entre em contato com a Unitour, todo o time está inteiramente à disposição, né? É isso, Ale, Lau, uma saudação também a todos aqueles colegas que estão nos seguindo por aqui, que estão em casa, estamos morrendo de saudade de nos reencontrarmos também, né? E ainda, Samuel, uma saudação especial a toda a equipe da Exotic, ao Mohamed, a você, aos seus colegas, um agradecimento muito especial por tudo que vocês fazem por nós e por nossos clientes aí no Egito, cuidando deles como se fosse família. É isso mesmo. Queria agradecer ao Samuel também pela paciência de sempre, né? E sempre dando o melhor dele para os nossos clientes, né? Então, tudo que a gente chip para telefone, qualquer coisa xarope que precisa comprar, às vezes, que alguém fica ruim da garganta. Então, assim, tudo Samuel, ele agiliza para a gente, né? Então, isso cabe também ressaltar o bom trabalho que ele faz, o bom trabalho do nosso parceiro Exotic, né? Que tem uma estrutura gigante lá no Egito, é uma grande empresa, né? Então, assim, nós trabalhamos sempre com os melhores para que a coisa flua bem, né? Então, muito obrigado, Samuel, pela parceria de sempre aí e grato por ter aceitado o nosso convite, amigo. Um abraço. Eu agradeço vocês, agradeço por me chamar, de estar com vocês, e agradeço também o vosso profissionalismo. Na realidade, vocês, uma honra para quem trabalha com vocês, meus amigos. Obrigado, Samuel. E olha só, para quem ficou até o fim, vou colocar aqui um vídeo com imagens lindas do Egito para a gente finalizar essa live assim com os olhos repletos de belas paisagens. Tchau, tchau, até a próxima live. Tchau. Tchau. Tchau.